Bom dia a todas e todos. A Universidade Federal de Ouro Preto e a Universidade Federal de Viçosa têm a honra em recebê-los para a abertura da primeira Conferência Internacional Cátedra da Unesco de Economia Criativa e Políticas Públicas, com foco no Brasil e intercâmbio com organizações e universidades estrangeiras. Dando início aos trabalhos desta manhã, convidamos para compor a mesa de honra a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Cláudia Aparecida Barlieri de Lima. O reitor da Universidade Federal de Viçosa, professor Demétrios Davi Silva. Coordenador da primeira conferência, professor Magnus Ermendorfer. Também coordenador, professor Marcos Knupp, da UFOP. Nesse instante, convidamos a todas e todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro e do hino a Ouro Preto.
obrigado. A International Conference Creative Economy and Policies, a ICCEPP Unesco, é um evento gratuito e presencial sendo realizado nos dias 5 e 6 de dezembro de 2022 em Ouro Preto, Minas Gerais. O objetivo do ICCEPP Unesco é congregar acadêmicos e profissionais para a promoção do livre debate de ideias, aprendizado fundado na troca de saberes, na divulgação científica de qualidade, na coordenação das ações e estratégias educativas para a consolidação da área de administração pública, bem como do campo emergente de conhecimento em economia criativa e políticas públicas com foco no Brasil em intercâmbio com organizações e universidades estrangeiras. A conferência é uma organização da Rede Internacional da Cátedra da Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas, com sede na Universidade Federal de Viçosa, UFV, em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, envolvendo cursos de graduação e pós-graduação. Durante o evento, ocorrerão mesas redondas, sessões temáticas de mostra científica e tecnológica, as oficinas culturais, exposição de produtos da região e atividades de interação. Uma das inovações desse evento é o fato dele estar sendo realizado pelas diretrizes Lixo Zero, com utilização de materiais recicláveis reutilizáveis, buscando assim trabalhar a redução de resíduos e a sustentabilidade local. Para que esse evento ocorra, nós registramos e agradecemos aos nossos organizadores e parceiros e patrocinadores. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG, Fundação Arthur Bernardes, FUNARB, Sociedade Brasileira de Administração Pública, SBAP, Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Centro de Artes e Convenções da UFOP, Gerência NET e Grupo Avante, agradecendo também aos parceiros, Pousada Minas Gerais, Hotel Luxor, Hotel Buena Vista, Pousada dos Ofícios, Hostel Trilha de Minas, Restaurante O Passo Pizza Jazz, Restaurante e Choperia Vila Boots, Restaurante Conto dos Réis, Restaurante Sabor Aquilo, Toca do Zé Produções, Foto Combi, Fidelity Consultoria e Assessoria, ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Ouro Preto e Circuito do Ouro Conventions and Visitors Bureau, Mega 360, Zoom Vídeo Produções e todas as pessoas e organizações que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste evento. Acusamos e agradecemos a presença de autoridades da Unesco no Brasil, dos governos federal, estadual e municipal, poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como empresariais e das organizações sociais de várias regiões do Brasil e principalmente de Minas Gerais, região sede desta conferência. Registramos e agradecemos ainda a presença de Márcia Betânia, secretária de Cultura e Patrimônio de Diamantina, deputado eleito Leleco Pimentel, Felipe Vecchia Guerra, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Ouro Preto, representando nesse ato o prefeito Ângelo Osvaldo. Registramos também a presença do prefeito de Ouro Branco, senhor Hélio Campos, representando neste ato também a Associação Mineira de Municípios, AMM. Nesse instante, convidamos para fazer uso da palavra
o coordenador da UFOP da primeira Conferência Internacional da Cátedra da Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas, professor Marcos Quinoto. Vou pedir licença para me tirar a máscara. Bom dia a todas e todos, aqui presentes. Antes de iniciar minha breve fala, eu gostaria de pedir para todo o pessoal da organização para ficar de pé, por gentileza. E muito gentilmente pedir uma salva de palmas para eles. Agradeço imensamente essa equipe. Bom, agradeço também a todos os nossos parceiros, apoiadores, patrocinadores, deste evento em que a UFOP está sediando. A Cátedra da Unesco é uma cátedra internacional, com várias instituições brasileiras e também estrangeiras que compõem essa cátedra, e a UFOP tem o prazer de sediar esse primeiro evento internacional da cátedra, essa conferência internacional. E a organização ela foi uma parceria entre a Universidade Federal de Ouro Preto e a Universidade Federal de Viçosa. Mobilizamos, então, parte da nossa comunidade universitária para a organização deste evento. Os cursos, destacadamente, de administração na UFV, de turismo na UFOP, de pós-graduação em administração na UFV, de pós-graduação em turismo e patrimônio na UFOP, vários docentes desses departamentos e discentes à empresa júnior do curso de turismo. Então, professora Carolina, professora Alessandra, docentes aqui, meus colegas, amigas, as quais eu agradeço a todos os docentes da Universidade Federal de Ouro Preto envolvidos neste evento, professor Magnus, ao qual agradeço também em nome de todos os docentes da Universidade Federal de Viçosa envolvidos e, ao mesmo tempo, todos os parceiros dessa cátedra que estão plenamente envolvidos aqui na organização deste trabalho. É um trabalho conjunto, parceria entre essas duas instituições, onde nós temos o prazer de ser cofundador dessa cátedra, e esses trabalhos são todos trabalhos voluntários, Magnus? É sempre necessário destacar isso, em que todos os organizadores que fizeram parte dessa organização, com muito amor, com muita dedicação, com muita esperança por dias melhores, realizamos aqui o planejamento e a organização deste evento totalmente gratuito, para a gente oferecer não só às nossas comunidades universitárias, mas principalmente a toda a sociedade. Sociedade de Ouro Preto, a comunidade de Ouro Preto, obviamente, que está sendo sediado aqui esse primeiro evento, mas também toda a região de Minas Gerais, do Brasil. Temos pessoas do Brasil inteiro participando e também internacional, pessoas de fora também participando deste evento e que também nos auxiliaram muito na organização. Então é um prazer enorme para nós, enquanto organização geral deste evento, tê-los aqui conosco, participando de todas as atividades que com muito carinho foram planejadas para que sejam mais bem aproveitadas possível por todos e todas que estão aqui presentes. Lembrando, por ser uma cátedra internacional, obviamente, ela tem essa responsabilidade de resguardar um tema muito importante para nós, a economia criativa e as políticas públicas, ou seja, o desenvolvimento de políticas públicas para a economia criativa, como uma alternativa econômica para as diversas comunidades que podem ser impactadas por essa alternativa. E nesse sentido, eu agradeço aqui especialmente o professor Magnus, por fazer toda essa articulação da cátedra de maneira muito brilhante. Então agradeço, Magnus, por tudo, por toda essa articulação, por toda essa animação
que por vezes você contagia a todos nós, né? Então, muito obrigado, desejo um ótimo evento a todas e todos, né, aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, professor Marcos. Convidamos agora para fazer uso da palavra o professor Magnus Emmendorfer, coordenador geral da Cátedra da Unesco e coordenador da UFV da primeira Conferência Internacional da Cátedra da Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas. Obrigado, bom dia a todos, a todas. Eu vou tirar minha máscara aqui, senão vai ficar meio estranho, né, com essa produção artística aqui, eu falar e a minha boca não mexer, né? O pessoal vai achar um pouco estranho. Só que é um trabalho da Economia Criativa lá no Rio de Janeiro, e um artista que com a pandemia conseguiu se expressar, né, e esse é um trabalho das máscaras. Então, agradeço a todos pela presença. Antes de eu fazer o uso da palavra aqui no sentido de falar um pouquinho do que é a cátedra, em poucas palavras, vocês vão conhecer muita coisa durante esse evento. O evento está marcando o lançamento dessa cátedra aqui na UFOP, onde vocês vão entender daqui a pouquinho por que a UFOP, né? Mas antes temos uma mensagem aqui de um dos grandes apoiadores, como o professor Marcos comentou, né? E aí faço um parênteses nesse momento, agradeço a presença, né, dos colegas, professores, aqui a professora reitora Cláudia, seu nome eu homenageio e prestigio e agradeço a todos os presentes, professor Demetrios, um parceiro, né, como reitor da UFV, né, nessa mobilização desde o início do projeto, né, e professor Marcos, nosso querido professor aqui, que junto com a equipe, junto com todo mundo, que não foi fazendo essa execução acontecer. Então eu vou passar a palavra para um dos apoiadores, porque como o evento é um evento voluntário e ao mesmo tempo financiado, com apoio, né, de organizações como o CNPq, como a FAPEMIG, que apoiam eventos técnicos, tecnológicos, científicos. Então o professor Evaldo, presidente do CNPq, mandou uma mensagem para a gente, não pôde estar aqui presente. Ele, né, assim como a FAPEMIG também, estende todos os agradecimentos aos participantes e nos desejaram aí uma excelente atividade, que seja próspera, não seja única, né, que venham mais. Por favor, peço que compartilhe os minutinhos as palavras do professor Evaldo. Saúdo a todos os participantes desta importante conferência internacional em Economia Criativa e Políticas Públicas. Quero aqui saudar ao UFOP e ao UFV por patrocinarem este evento e também ao nosso professor Magnus Luiz, tão dedicado e que com a sua equipe está realizando essa conferência. É uma importante porque economia criativa tem tudo a ver com o brasileiro, que é extremamente criativo, organizado para as questões de produção, e isso faz muito sentido no nosso país, tem um potencial muito grande. E acoplado à questão das políticas públicas, que são essenciais para priorizar investimentos, para orientar os nossos jovens e os nossos cidadãos para uma atividade da maior importância para a nossa sociedade, para toda a comunidade acadêmica e empresarial deste país. Eu quero aqui desejar a todos vocês uma conferência muito proveitosa, que vocês desfrutem e façam as devidas discussões para que a gente possa ter uma implementação ainda maior na economia criativa do nosso país. Muito obrigado. Na sequência, eu vou pedir para apresentar alguns slides, só para registrar algumas informações da cátedra, para vocês conhecerem um pouquinho mais do que vem a ser essa cátedra com foco em economia criativa e políticas públicas. O programa Cátedras da Unesco, depois temos aí uma apresentação com a representante do escritório da Unesco aqui no Brasil, né, já existe há 30 anos. E essa, especificamente de economia criativa, ela é a primeira globalmente. Tem outras que também surgiram no ano de 2022, mas não começou isso, né, não começou esse ano. Né, é mais ou menos parecido com aquela música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, nesse sentido, eu vou passar
algumas informações. Então, essa rede ela é formada por universidades que estão sediadas em todas as regiões do Brasil. Essas são as universidades cofundadoras. Tivemos parceiras em Portugal e na Holanda. Nem todas estão aqui presentes nesse momento, não tiveram condições ou não conseguiram viabilizar. Nós tivemos a aprovação da Cátedra Unesco no início de maio, tivemos a oficialização. Depois tiveram alguns trâmites até a divulgação nos mecanismos internacionais. E assim a gente começou a preparar a primeira atividade, onde isso não é incomum, que é em forma de conferências. Então essa conferência é um primeiro encontro, é um ponto de partida para a gente começar a aproximar as pessoas, os profissionais, os acadêmicos, todos aqueles que são interessados no tema da economia criativa e políticas públicas, onde a gente tem um foco no Brasil, mas o foco não é restrito só a ele, né, pensando até um projeto de desenvolvimento para a América Latina, para o Sul Global, pensando os países aí que ainda têm muito a avançar e que podem, com seus capitais, não só intelectual, humano e também criativo, avançar nesse sentido. Então, como surgiu, né? Começamos há quase 10 anos atrás a discutir esse tema no âmbito do grupo de pesquisa Desenvolvimento de Territórios Criativos lá na Universidade Federal de Viçosa, que foi o primeiro grupo de pesquisa com foco em territórios criativos no Brasil registrado no CNPq. Depois, a gente começou a acompanhar esse movimento global da economia criativa e mesmo ainda no âmbito de pesquisadores, mesmo ainda no âmbito institucional das universidades, da UFV, e começamos a observar esse movimento, principalmente global, de organismos das Nações Unidas, pensando essa relação local e global, alguns diriam até glocal, né, quando consegue fazer aí uma interseção, uma interlocução, e vimos que o programa Cátedras da Unesco ele tinha algo que poderia talvez fazer sentido para a gente, onde o sentido que a gente busca é de que forma que a economia criativa ela pode contribuir para o desenvolvimento local. Será que a economia criativa pode nos fazer ou tornar a sociedade melhor do que ela é? Será que podemos ser melhores pela economia criativa? Então esse é um pouco do que nos mobiliza, nos movimenta. E aí começou toda uma trajetória de a gente participar de uma conferência no exterior, começar a entender o que é esse movimento. E aí em 2018 nós fizemos uma reunião com alguns professores, pesquisadores que devido a outros motivos estavam aqui na região de Minas Gerais e em Ouro Preto. Né? Me lembro hoje, entre os meses de agosto e setembro, nós estávamos lá no campus da UFOP, na faculdade de museologia, de direito, de turismo, enfim. E estávamos lá conversando, falando, será que a gente tem capacidade, podemos sediar uma cátedra? E aí o pessoal da Holanda que estava aqui falou, claro, e eu falei, por que vocês não é mais fácil partir da Europa do que para o Brasil? Ele falou, não, tem que sair do Brasil, né? Tem que sair daí, talvez, quem sabe, aí de Minas, né? E aí a mobilização foi acordado que nós iríamos mobilizar isso pela UFV, junto com toda essa rede, né? na partir da sede. Aí tivemos todo o apoio, né, da alta administração da UFV, da alta administração das cofundadoras que ali foram apresentadas, né, com cartas de apoio, com cartas de envolvimento, que passou pelo Ministério das Relações Internacionais, que passou pelo Secretário de Representação da Unesco, foi para a Unesco Paris. Aí veio a pandemia. Né, e a pandemia travou muitos processos por causa que muitos foram atingidos. Né, não podemos esquecer que muitos foram afetados com isso. E aí o resultado, que deveria ser talvez um ano e meio, 2 anos depois, levou 3 anos. E aí esse ano veio, felizmente, talvez com uma esperança, como o Marcos disse. Então, a gente está nessa mobilização. A cátedra tem duração de 4 anos, podendo ser renovada. Então a gente tem um ciclo agora de 2002 a 2006, 2022 a 2026. Quem sabe uma das conferências aconteçam, né, na UFV, quem sabe nos 100 anos em 2026, quem sabe. Né? A gente não pode dizer o futuro, né? Mas pelo menos a gente pode sonhar com ele. É um pouco também do que nos move. Então, a gente está ligado a esses objetivos de desenvolvimento sustentável também, principalmente nos objetivos 8, 11 e 12 e 17, né? Envolvendo emprego digno, crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis e parceria em prol das metas. Não quer dizer que os outros objetivos eles não sejam tratados na economia criativa, mas eles aparecem de uma maneira complementar ou de uma maneira ainda que precisa ser trabalhado. Vocês vão notar que esse encontro que vai ser realizado até a tarde de amanhã, inclusive teremos uma reunião da cátedra aberta ao público, é um momento também daqueles que ainda não são parte ou não fizeram parte da cofundação
dessa rede, poderá posteriormente, quem sabe, ingressar a partir de 2023. Temos espaços, temos oportunidades para incluir não só universidades, mas também a sociedade civil, empresas que queiram se envolver. E destaco, a cátedra não é só um movimento acadêmico, é um movimento para a sociedade, acima de tudo. E, por fim, né, a gente está buscando, então, montar um sistema integrado em rede de pesquisa, treinamento, informação, documentação sobre economia criativa, facilitar essa colaboração entre pesquisadores, não só do meio acadêmico, mas também da iniciativa privada, envolvendo, né, principalmente questões não só do Brasil, mas da América Latina e Caribe. Outra questão que está no acordo da Unesco é a gente promover o desenvolvimento regional sustentável por meio dessa produção de conhecimento, envolvendo economia criativa e políticas públicas, tornar-se um centro de excelência em rede, né, que possa congregar e difundir conhecimento, buscando levantar efeitos e impactos do setor no contexto local e regional. Sabemos que isso aí a gente não pode fazer sozinho, e não conseguiremos fazer sozinho, temos que colaborar, por isso a gente já começa colaborando com esse evento, e não só com esse evento. Né? Até a data da manhã nós vamos mostrar várias ações que estão em andamento, outras que já foram realizadas e outras que virão. E já finalizando a minha fala, então nós também buscamos essa questão de trabalhar essa rede multidisciplinar. O evento, a cátedra nasceu multidisciplinar, ela não é ligada só a uma área de gestão pública, políticas públicas, ou turismo, ou ciências sociais aplicadas, ela tem área de engenharia, ela é aberta a várias áreas, é aí que faz a diferença para resolver os problemas complexos e para a economia criativa avançar. E acima de tudo, né, tentar colaborar com os programas, não só da cátedra, mas também outros programas que envolvam as Nações Unidas, especificamente a Unesco. Então, pessoal, espero aí com esse evento que vocês possam aproveitar, né, que a gente possa reconstruir muitas pontes, né, acima de tudo. Tá? Sejam bem-vindos, obrigado. E deixa eu só deixar esse slide, que esse slide vai ser importante aqui até o final dessa solenidade. Obrigado. Obrigado ao professor Marcos pelas palavras. Convidamos nesse instante para fazer o seu pronunciamento o reitor da Universidade Federal de Viçosa e sede da Rede Cátedra da Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas, o professor Demetrios Davi Silva. Bom dia a todas e todos. Bom dia, pessoal. Agora está melhor. Inicialmente gostaria de cumprimentar a professora Cláudia Marliere, reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, já agradecendo-a por toda a parceria com a nossa universidade, não apenas na Cátedra Unesco, mas em diversas outras ações. Nós, reitores, temos vivenciado tempos muito difíceis nos últimos anos e a parceria que nós temos tido tem sido fundamental para que a gente consiga vencer esse período turbulento da melhor forma possível. Infelizmente, esse período turbulento parece que continuará até os últimos dias do atual governo, né? E a cada momento nós nos deparamos com novos desafios, mas estamos trabalhando em conjunto e, em função disso, temos convicção que vamos conseguir superar mais essas barreiras que são colocadas em nosso caminho. Comentário do professor Magnus Remendorfer, nosso grande amigo de longa data, coordenador-geral da Cátedra Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas, e agradecendo muito o Magnus, ele chegou a mencionar, foi um sonho sonhado de forma individual por ele no primeiro momento, mas que agora se tornou uma realidade. Mas tem que deixar claro que se ele não tivesse abraçado essa causa, certamente nós não estaríamos hoje, Magnus, no dia de hoje, né, realizando essa primeira conferência internacional. Então fica aqui registrado o nosso reconhecimento e agradecimento, e também gostaria de expressar a honra da UFV de estar sediando essa Cátedra Unesco. Quando nós, da Administração Superior, não só da UFV, como de todas as outras universidades, conferimos total apoio, não era nada mais do que a nossa obrigação, já que se constituía num evento de tamanha importância para todas as instituições. Também, o professor Marcos Quilup, coordenador-geral do evento aqui na UFOP, tive o prazer de conhecê-lo agora, agradecer por toda a parceria. Também gostaria de comentar o professor Marcelo, reitor da Federal de São João del Rei, também presidente do FORIPS, que é o Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais, que congrega não só as federais, como também os institutos federais e as universidades estaduais de Minas Gerais, assim como o vice-reitor da Universidade Federal Fluminense, o professor Fábio. Em nome de ambos, gostaria de cumprimentar a todos os participantes das demais
instituições cofundadoras da Cátedra Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas. Comentar a todas as autoridades públicas municipais, em nome do prefeito Hélio Campos, prefeito de Ouro Branco. Também gostaria de agradecer a participação de todos e desejar que tenham, né, um excelente evento no dia de hoje, no dia de amanhã. Espero que todos felizes após a vitória do Brasil, né, porque se o Brasil não ganhar, certamente amanhã será um dia mais triste, né, mas eu tenho convicção que nós vamos, né, conseguir vencer no dia de hoje. Gostaria então de dar as boas-vindas a todos os participantes da primeira conferência e expressar o nosso agradecimento também a toda a comissão organizadora. O professor Marcos já mencionou, mas todos nós que já participamos de qualquer organização de evento técnico-científico sabemos dos desafios que se apresentam. E principalmente depois de 2 anos de uma pandemia, onde nós nos acostumamos a realizar eventos, particularmente de forma remota, o retorno à presencialidade ele é um desafio adicional. Mas é muito gratificante poder retornar a esse auditório. Confesso, professora Cláudia, a primeira vez que eu estive aqui foi em 2006, quando eu era presidente da nossa Fundação de Apoio, a FUNARB, que é um dos patrocinadores deste evento, e na época nós realizamos, junto com a Fundeb, o Congresso Nacional das Fundações de Apoio de todo o país, nesse belíssimo auditório, e fico muito feliz em poder retornar no dia de hoje para essa abertura. Como eu falei anteriormente, para nós da FIAM é uma honra sediar a Cátedra Unesco, uma honra e um desafio, que não basta ter a cátedra oficializada, nós temos que torná-la efetivamente uma realidade. Isso começa em eventos dessa natureza. E essa cátedra ela é especial, porque ela aborda temas extremamente importantes, como economia criativa, políticas públicas, e nós, dirigentes das universidades públicas federais, temos sentido a carência de políticas públicas em diversas áreas, mas eu vou citar apenas 2 que nos afligem no dia a dia: políticas públicas em prol do ensino superior brasileiro, políticas públicas em prol da ciência, tecnologia e inovação no nosso país. E isso é muito triste, porque gera uma descontinuidade nas ações e gera uma falta de priorização no aporte dos recursos públicos que já são tão escassos no nosso país. Então, eu não tenho dúvida que focar nesses 2 temas, economia criativa e políticas públicas, fará toda a diferença e, principalmente, eu fiz questão de ler os objetivos da cátedra, é de trabalho em rede, trabalho em equipe. Isso é muito importante. Então, quando a gente percebe que tem 17 universidades cofundadoras, isso mostra o grande desafio que se tem. Mas se a gente não trabalhar em rede, nós não vamos conseguir vencer os desafios que se apresentam. E, particularmente no Brasil, culturalmente falando, nós não temos tradição de trabalho em rede. Às vezes, dentro da própria universidade em que a gente atua, é muito comum você não ter esse tipo de articulação. Então, isso mostra toda a capacidade de articulação, professor Magnus, sua e de toda a equipe envolvida, porque ter 17 universidades, sendo 4 estrangeiras, envolvidos numa cátedra, dispostas a trabalhar em rede, começando por um evento como esse, é extremamente importante. Para finalizar, eu gostaria de agradecer profundamente a todos os patrocinadores, sem os quais não seria possível realizar um evento gratuito, como foi mencionado pelo professor Magnus, e a todos os palestrantes que se disponibilizam a estarem aqui para trocar conhecimentos, e para abordar temas extremamente profundos e complexos no cenário atual que nós vivenciamos. Desejo que vocês tenham discussões bastante profícuas e fica aqui já aceito o desafio para que em 2026, por ocasião do centenário de nossa universidade, que será em 28 de agosto de 2026, que nós possamos fazer uma outra conferência da Cátedra Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado ao reitor Demétrios. Registramos e agradecemos a presença nesse evento do senhor Giordani Silva, superintendente de Desenvolvimento Econômico da cidade de Congonhas, representando neste ato o prefeito Dr. Cláudio Antônio de Souza. Convidamos para fazer uso da palavra em seu pronunciamento a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, sede da primeira Conferência Internacional da Cátedra da Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas, a professora Cláudia Aparecida Marliere de Lima.
Meus cumprimentos ao professor Dr. Demétrios Davi Silva, reitor da Universidade Federal de Viçosa, ao professor Dr. Magnus Emendo Effer, coordenador-geral da Cátedra Unesco, ao professor Dr. Marcos Quinup, coordenador-geral do evento, ao Leleco Pimentel, deputado estadual, aqui presente, aos reitores Marcelo, da Universidade Federal, reitor da Universidade Federal de São João del Rei, o professor Fábio, vice-reitor da Universidade Federal Fluminense, o prefeito Hélio Campos, de Ouro Branco, né? Ouro Branco, e todos aqueles que estão aqui presentes e todas, o meu agradecimento especial por fortalecer este movimento que nos é tão caro e tão essencial nesse momento, não só da sociedade brasileira, mas também das nossas universidades. Como já dito pelo reitor Demétrios, vivemos situações muito particulares na educação pública brasileira e, em particular, no nosso caso, nas universidades superiores do Brasil. E esta primeira conferência da economia criativa e políticas públicas acontecer em Ouro Preto é para nós de extrema relevância. Eu acho que Ouro Preto ela tem características muito particulares, muito específicas da sua própria economia, né, regional e local. E isso é cobrado não só pela sociedade ouro-pretana e região, mas também pela sua projeção em nível nacional do que representa Ouro Preto, né, para os brasileiros. Então, nesse sentido, eu acredito que este evento, para nós, é um orgulho imenso estar sediando essa primeira conferência, né, internacional, onde já foi dito aqui que participam 17 universidades, 114 universidades brasileiras e 3 internacionais. As universidades também, elas esperam aprender também com essa sociedade criativa. Dentro da sua produção de conhecimento, no ensino, pesquisa, extensão e inovação, ela pode também repassar e deve repassar esse conhecimento produzido, mas ela também tem que aprender com a sociedade onde ela está inserida e também onde estão as pessoas que desenvolvem e que trabalham com essa questão da economia criativa. Sabemos que grande parte do desenvolvimento social, econômico e sustentável de uma nação, ela pode vir, né, dessa população, né, que trabalha principalmente essa questão da economia criativa, que nós temos vários exemplos, não só em Ouro Preto, como Viçosa e outras regiões. E como tem sido dito, a universidade vai ser cobrada muito, no sentido de não só contribuir com aquilo que ela sabe, mas também aprender com a sociedade civil para que a gente possa construir uma sociedade melhor, para que a gente tenha uma situação de qualidade de vida melhor para o brasileiro. Então, eu acredito que a partir dessa economia criativa vão surgir também estas políticas públicas, porque elas geralmente vêm através dessas experiências, dessa relação dialógica, desse conhecimento, né, dessa troca de conhecimento com a sociedade. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante. Parabéns, Magnus, por essa sua percepção da importância, né, da cátedra e ter lutado por ela, e hoje estamos aqui com um montante de universidades bastante significativo e, como você disse, pode aumentar ainda mais, não só de universidades, mas também de outros parceiros, né, privados e da própria sociedade civil. Então, eu acredito no evento, aqui nós já sediamos também outra cátedra, que foi a de Água, Mulheres e Desenvolvimento, que para nós também é muito importante, foi muito importante e é muito importante, e deixo aqui o nosso apoio, Demétrios.
não só com a parceria, mas também com a responsabilidade de ajudar a tornar efetiva essas ações e os objetivos da cátedra. Então, fica aqui a UFOP disponível para este apoio incondicional, lógico, dentro das nossas limitações, mas no sentido incondicional da intenção da ação, da efetividade. Né? Eu agradeço, então, a presença de todas e todos. Eu desejo muito sucesso nessa conferência e acredito que daqui sairão várias propostas que vão contribuir para os brasileiros e as brasileiras. Muito obrigado e bom dia. Nossos agradecimentos às palavras da nossa anfitriã. Passaremos agora à entrega do reconhecimento público às universidades cofundadoras da Cátedra da Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas. Inicialmente, destacaremos os representantes das universidades cofundadoras da Cátedra neste evento. Representando a FEVALE, professor Cristiano Max Pereira Pinheiro. Representando a Universidade Federal de Goiás, UFG, professora Estela Nashberg. Representando a Universidade Federal de Ouro Preto, professora Cláudia Aparecida Marliere de Lima. Representando a Universidade Federal de Viçosa, UFV, professor Demétrios Davi Silva. Representando a Universidade do Amazonas, UNAMA, professor Mário Vasconcelos Sobrinho. Representando a Universidade Federal Fluminense, o vice-reitor, professor Fábio Barbosa Passos. E representando a Universidade Federal de São João del Rei, o reitor Marcelo Pereira de Andrade, a quem convido nesse instante para ser o primeiro a falar em nome dos agraciados, por gentileza. Licença para retirar minha máscara, sem descuidar, claro, da nossa proteção. Bom dia a todas e todos. Quero saudar a reitora da UFOP, professora Cláudia Aparecida Marliere de Lima, nossa anfitriã, companheira nossa, Cláudia Nandifes, na Foripes e todas as coletividades em defesa das nossas instituições. Também quero aqui saudar o nosso reitor, Demétrio Silva, também grande companheiro nosso, reitor do UFV. Quero saudar o professor Magnus Luiz, coordenador-geral da Cátedra Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas. Também quero saudar aqui o prefeito de Ouro Branco, Hélio Campos, nosso companheiro. Temos lá o Campos também, o CAP, Alto Paropeba, naquela região, então ele pega a lição disputa, né, prefeito? Tem 3 municípios, Ouro Branco, Congonhas e Lafayette, mas como espírito da UFSJ atendemos a todos e todas. Quero também saudar os participantes dessa conferência, a comunidade da rede global da Cátedra Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas. Em especial, quero saudar e agradecer em público o professor Gustavo Melo Silva, nosso ponto focal desta rede na UFSJ. Ele não pode estar aqui presente hoje, compromisso de família, mas estará com vocês amanhã e gentilmente estruturou o texto que passo a ler. Estamos felizes e honrados em fazer parte do grupo de universidades cofundadoras da Cátedra Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas e, consequentemente, participar da primeira Conferência Internacional de Economia Criativa e Políticas Públicas, ICP 2022, em sua primeira edição, no Centro de Artes e Convenções Federal de Ouro Preto, aqui onde estamos presentes. Desde o primeiro momento, em abril de 2020, a UFSJ se posicionou favorável à proposição da cátedra e se colocou à disposição
do então proponente, professor Marcos Luiz, tanto por meio do pesquisador e professor do ponto focal da rede UFSJ, professor Gustavo Melo Silva, como também por meio de sua reitoria. No desenvolvimento de nossa universidade, sempre reconhecemos a relevância econômica e o papel social da economia criativa. A UFSJ tem sua origem na cidade de São João del Rei, que vivenciou a construção social do seu território, várias realidades históricas de trabalho e renda. Enquanto polo regional político, administrativo e cultural, a cidade de São João del Rei foi espaço e território para o desenvolvimento de comunidades, cidades criativas a partir de setores produtivos, tradicionais e inovadores, imersos em atividades econômicas, extrativistas, agrícolas e pecuárias, industriais e serviços. Mais recentemente, principalmente nas últimas 3 décadas, tem um potencial de desenvolvimento criativo e inclusivo em toda a região do campo das vertentes, por exemplo, associada com as atividades turísticas, principalmente alavancadas pelos atrativos históricos e ambientais da região e pelos respectivos turísticos da cidade de Tiradentes. E, mais recentemente, há uma década, também com os campi em Ouro Branco, Sete Lagoas e Dividópolis, que ampliou as nossas possibilidades. Os potenciais da economia criativa e das decorrentes políticas públicas associadas às atividades econômicas e aos territórios locais têm se apresentado como uma possibilidade de desenvolvimento socioeconômico no século XXI, por meio de políticas públicas focadas no fomento de atividades econômicas sustentáveis e inclusivas. Em nossa região, temos um caso longevo, socialmente reconhecido no campo da música. São João del Rei é o palco institucional de desenvolvimento criativo da música brasileira, inicialmente em suas 2 orquestras bicentenárias, Lira São Joanense, de 1776, e Ribeiro Bastos, de 1790, que posteriormente foram incrementados com a inauguração em 1953 do Conservatório Estadual de Música Padre Maria Xavier, em 2006, com a criação do curso de música na Universidade Federal de São João del Rei. A criação do curso de música pela UFSJ é um exemplo do envolvimento e reconhecimento da nossa universidade com o potencial criativo da região do Campo das Vertentes, seja na área tecnológica ou até mesmo no desenvolvimento de pesquisas dos sistemas produtivos tradicionais, locais, como, por exemplo, do estanho, da gastronomia, da tecelagem e decoração, mas também no campo da arte e cultura, com o oferecimento dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo, artes aplicadas, cerâmica e teatro. Entretanto, o reconhecimento institucional, o desenvolvimento pessoal e até mesmo o potencial local da economia criativa necessitam de liderança para a continuidade e o desenvolvimento de melhorias nos processos produtivos, econômicos e de políticas públicas. Portanto, somos todos gratos pela iniciativa, competência e liderança científica do professor Dr. Magnus Luiz, que propôs e coordenava a Cátedra Unesco de Economia Criativa e Políticas Públicas, estimulando o desenvolvimento científico neste campo que pode promover para a vida cotidiana de vários cidadãos melhorias e possibilidades futuras por meio de atividades econômicas criativas, sustentáveis e inclusivas. Encerrando esse texto do professor Gustavo, também queria aqui trazer um adendo sobre a importância dessas atividades, sobre a importância dessa conferência. Uma instituição pública, nossa co-irmã, a UFOP, como o professor Demetrios colocou, nos últimos anos, as universidades federais, os institutos federais foram tão massacrados nesse governo, um governo que ainda para se findar faltam alguns dias, mas sem dúvida nenhuma que tempos melhores virão, que não tarde, 1º de janeiro. Semana passada, todos nós das universidades federais, que vocês acompanharam na mídia, iniciamos a semana com um bloqueio, depois um desbloqueio na quinta, que durou umas 2, 3 horas, mais um bloqueio e a retirada do financeiro das nossas instituições, que impossibilita que nós paguemos as contas dos fornecedores, agora que vem no dia 7, né? 5º dia útil do mês. Mesmo assim, resistimos, vamos sobreviver e não há governo que derrube as universidades públicas federais e institutos federais.
somos um patrimônio desse país. Somos o futuro da nação. Estaremos sempre alertas, presentes e lutando por nossas instituições. Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra estar aqui representando a nossa instituição, o professor Gustavo Melo. Quando um membro da nossa equipe da universidade faz um caminho como esse, é um motivo de orgulho para todos nós. Desejo a todas e todos uma excelente conferência e conte com a FCJ nessa bela história que está sendo construída, professor Marcos. Muito obrigado e um bom dia a todas e todos. Nós agradecemos as palavras do reitor Marcelo Pereira de Andrade, solicitando que ele fique em destaque aqui à frente para ouvir o pronunciamento também dos agraciados do vice-reitor, professor Fábio Barbosa de Passos, da Universidade Federal Fluminense, a UF. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar a mesa, no professor Cláudio de Lima, Demétrio, o Magno de Mendonça. É difícil falar seu nome, né, Matheus? O Magno Luiz é mais fácil, né? O prefeito de Rio Branco, o professor Marcelo. Bom, eu queria agradecer muito, falar um pouquinho da nossa Universidade Federal Fluminense. Nós somos uma universidade de 40 mil estudantes, estamos no sede de Niterói, mas estamos em 9 municípios do estado do Rio de Janeiro e, portanto, estamos em todas as grandes regiões do estado. E estamos aqui a nossa professora Fábia Trentin, que é ponto focal nessa cátedra, e queria aqui colocar a UF à disposição de atuar ainda cada vez mais nessa cátedra, parabenizar o grupo por essa realização desse evento e por todo o projeto, né, porque afinal fazer políticas públicas é a função das universidades. Apesar da gente ter sido muito atacado durante todo esse tempo, né, nós tivemos ações muito importantes durante a pandemia, nós sobrevivemos, além da gente sobreviver com instituições das nossas atividades naturais, nós atuamos muito no combate à pandemia, certamente por causa dessa nossa natureza da universidade de saber gerar saber, discutir ciência e dialogar com a sociedade, que a gente continue fazendo isso. E eu queria parabenizar muito esse grupo, porque é isso que essa cátedra representa, isso, né? Fazer essa atividade da universidade, uma política que melhore a qualidade da população, de vida da população brasileira. É isso que a gente está aqui para fazer, e a Universidade Federal resistiremos a todos os governos por conta disso, porque estamos aqui para servir o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado ao professor Fábio, solicitando que tome destaque aqui à frente, por gentileza. Convidamos agora também para tomar destaque à frente, para receber o agraciamento, a professora Cláudia Aparecida Marguerre, representando a Universidade Federal de Ouro Preto. O professor Demétrios Davi Silva, representando a Universidade Federal de Viçosa. Representando a FEVALE, professor Cristiano Max Pereira, convidamos para subir aqui ao palco. Representando a Universidade Federal de Goiás, a professora Estela Nasberg. E representando a Universidade Federal do Amazonas, a UNAMA, o professor Mário Vasconcelos Sobrinho. Para fazer a entrega das homenagens, convidamos à frente o professor Magnus e o professor Marcos Knupp. Universidade da Amazônia, perdão.
Nesse instante será realizada um registro fotográfico oficial dos homenageados cofundadores da cátedra.